Boa noite, no ar mais uma edição do programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, teólogo e filósofo sueco Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas, no canal 5 da NET e 72 da TVA, podendo ser acessado também pelo site www.cwbtv.net ou pelo site www.arcanoscelestes.com. As dúvidas com as perguntas e sugestões poderão ser encaminhadas para o nosso e-mail de contato, arcanocelestes@gmail.com, e os livros, assim como os demais materiais, poderão ser solicitados pelo telefone 3027-4741. Eduardo, boa noite. Boa noite. Dando prosseguimento à nossa série de estudos, falaremos essa noite sobre o ciúme, né? As suas manifestações, as diferentes formas de ciúme, o ciúme justo e injusto, e a importância da compreensão do ciúme para uma vida conjugal sadia, né? Eduardo, eu queria que, como nós sempre fazemos, começássemos definindo esse tópico da doutrina. O que é ciúme? Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Esse tema relacionado ao ciúme, ele se encontra neste livro chamado O Amor Conjugal, e na verdade é um tema que é necessário que as pessoas compreendam, porque na verdade ele está presente em todos os casais, né? E ele o ciúme, na verdade mesmo, é um tipo de zelo, né? Daí ele vem, na verdade, derivado da palavra zelotipia, que vem do latim, e que significa justamente um tipo de zelo, ou seja, um zelo, digamos assim, para um amor, que pode ser um amor bom, e um zelo que também pode ser por um amor mau, né? E, na verdade, esse amor, ele encerra um prazer dentro de si, né? Todo amor traz consigo um prazer, né? E, ao mesmo tempo, ele traz o medo da perda desse prazer, né? Uhum. E também uma dor se esse prazer é perdido, ou seja, e esse prazer é perdido quando há um desligamento, né? Ou seja, quando de uma coisa só, que é o relacionamento conjugal, esse relacionamento é partido em dois, no caso, né? Daí tem aquela expressão coração partido, por exemplo, né? Uhum. Que é uma expressão que a gente vê muito nos dias de hoje, né? E também que acompanha toda a humanidade. Desde sempre isso foi digamos assim, um tema que foi decantado, que foi, digamos assim, propalado na literatura universal, né? Então, o ciúme, na verdade, ele é uma necessidade, porque ele é o protetor do amor, né? Ele e ele se manifesta como, digamos assim, um abrasamento desse amor. Ele se torna irado, ele se torna, digamos assim, nervoso, ele se torna encolerizado, né? Justamente para defender o amor, né? E quando ele se manifesta, ele aparentemente é contrário ao amor, mas na verdade ele está ali para defender o amor, né? Então, o ciúme digamos assim, se nós fôssemos definir o que é o ciúme, que é o zelo, na verdade, é que ele é o protetor do amor, né? Uhum. Sem o ciúme, o amor fica muito, digamos, desprotegido, né? Então, ele é necessário para a proteção, para a manutenção desse amor, para que esse amor se perpetue. Sobretudo quando ele trata justamente do amor verdadeiramente conjugal, que é o amor dos amores e que é a cabeça de todos os amores, tanto no mundo espiritual como no mundo natural. Uhum. Porque todos os outros amores participam do amor conjugal. Porque mesmo que você não seja casado, um dia você foi filho, você teve uma participação numa família, né? E assim, digamos assim, todo o amor conjugal é o amor que participa de todos os outros amores, né? Ou seja, eu só acho importante que agora a gente esclareça um pouco, como você falou sobre esse abrasamento, né, que a doutrina traz que há um ciúme ou zelo justo e um ciúme ou zelo injusto.
porque hoje é muito confundido com a possessão. Nós vemos casos seríssimos, né, de desvios e de pessoas totalmente inseguras que cometem verdadeiras atrocidades com seus cônjuges ou até com outros membros da família devido a ciúme, né? Existe até na literatura algo que se trata sobre o crime passional, que é isso, né, que é movido pela paixão. Mas a doutrina traz muito claro qual que é a verdadeira importância do ciúme, né? Então, para que as pessoas fiquem cientes disso, eu queria que você falasse desses ciúmes, né, das semelhanças e as diferenças do ciúme ou zelo justo e o injusto. Certo. Tanto o ciúme bom como o ciúme mau, né, que são derivados do amor bom e do amor mau, eles externamente são semelhantes, né? Porque a ira com que eles, digamos assim, se manifestam e atacam aquele que agride o amor, né, é a mesma, externamente falando, né? Mas internamente elas são totalmente diferentes, porque o zelo do amor bom, ele, uma vez cessado o perigo, né, ele volta à paz, à tranquilidade, né, à amizade, ele é doce por dentro, né, e ele se adoça então e cessa o desejo digamos assim, do combate. E o amor mau não, mesmo quando cessa a agressão externa, há então a vingança e o ódio, né? E daí que ocorre esse tipo de coisa que você falou, que muitas vezes acontece crimes, né, vinganças, né, tanto de um lado como de outro, né? Então, isso denota justamente a diferença entre o interno, e essa diferença é que vai, digamos assim, mostrar se ele é um amor bom ou se é um amor mau, né? E também existe, por exemplo, uma imagem que se pode fazer a respeito desse amor bom e amor mau, é como se fosse por exemplo, uma noz, uma fruta, né, que tem caroço por dentro e que esse caroço é comestível, como a noz, por exemplo, né? O amor bom e o amor mau, a casca deles é semelhante, totalmente igual, praticamente igual, né? Só que interiormente uma é saborosa, saudável, né? Outra pode ser totalmente amarga, né? Que não, quando é uma noz que não tem uma procedência boa, e também quando ela está apodrecida, por exemplo, está bichada, né? Então, essa imagem que a gente tem, que é uma imagem popular, dá uma noção talvez um pouco mais clara do que é o ciúme bom do que é o ciúme mau, né? E também tirar um pouco essa mistificação que se fez de que todo ciúme é pernicioso, né? Não é assim. Como outras influxos a que nós estamos sujeitos do Senhor, o ciúme é um deles, né? E nesse caso, a gente tem que entender como ele funciona, como desce até nós e qual a sua função, como você trouxe primeiramente, da proteção, né? Exatamente, ele é uma necessidade. De cuidar desse amor, exatamente. Não é algo infundado, como as pessoas pensam. Claro, como a fome. A fome está conosco, a gente pode comer demais. O próprio medo é necessário. O próprio né? medo é necessário. Então, são sentimentos que muitas vezes, emoções que o homem tem por dentro e que foram colocados nele, têm uma utilidade, né? Eles não foram colocados por acaso pelo Senhor no homem, né? Então, o ciúme tem uma importância muito grande, porque ele denota que há, digamos assim, uma proteção para aquele amor, né? Para aquele, digamos assim, uma proteção justa diante de uma razão saudável, sã, né? E isso, então, é super necessário para a manutenção do amor, né? Certo. Porque quando há o amor bom, que é o amor verdadeiramente conjugal, há uma clara noção de eternidade no casamento, né? Esse casamento, ele é feito não para durar só nesse mundo, mas para durar para a eternidade, né? E, logicamente, que esses casamentos são raros hoje em dia, né? O amor verdadeiramente conjugal é muito raro, né? Mas sabe-se que ele existe, né? Quase que praticamente a sociedade atual perdeu o contato com esse amor verdadeiramente conjugal. Mas na própria literatura, digamos assim, na história dos antigos, nós sabemos que há
que ele existe, que há fatos que comprovem isso, né? E também há demonstrações, muitas vezes, que a gente vê de pessoas que amam realmente o seu companheiro, sua companheira, né? E que muitas vezes dão a vida por ele, né? Como o caso teve, por exemplo, daquele assassinato que teve, não sei, numa praia aí, não lembro, do Paraná, né? E que houve uma tentativa de estupro e o namorado colocou-se, né? Perdeu a vida tentando proteger a namorada, né? Então isso denota um amor no alto grau, né? Então sabe-se que ele tem a possibilidade de existir, mas também sabe-se que hoje em dia ele é muito raro, né? Justamente porque tem muita falta de compreensão do que é o amor, do que é o ciúme, do que é o casamento, do que é o divórcio, do que é uma simples separação, né? O que é a poligamia, né? O que é a fornicação, o que é a excortação. Temas que a sociedade praticamente esqueceu, né? Não conhece mais, né? Não trata mais. E ela, infelizmente, trata mal através dos programas de televisão que a gente vê, né? E das próprias leis. Muitas leis são feitas que muitas vezes devem ser repensadas, deveriam ser repensadas, né? De certas questões que são pontuais e que podem trazer muitos prejuízos, que já estão trazendo muitos prejuízos hoje e que podem trazer muito mais prejuízos para o futuro da nossa sociedade no Brasil e também no mundo. A gente está vendo isso, né? O que acontece, eu percebo, Eduardo, é que hoje muitas graças, né, que nós temos desde o nosso nascimento, são encaradas como deficiências, né? E que devem ser combatidas, ou seja, nós estamos tentando tirar de nós, né, aquilo que nos foi dado com maior cuidado pelo Senhor, né? Exatamente. O ciúme sendo uma dessas características. Mas para que nós possamos prosseguir, eu queria falar sobre a terceira pergunta. Essa aqui eu acredito que é a pergunta mais interessante desse programa e certamente a gente não vai conseguir esclarecer tudo, mas vamos lá. Na palavra é dito que Jeová se encoleriza, se arrebata, se vinga, lança no inferno e é ciumento. Qual a relação disso com o ciúme dos homens? Antes que você entre, isso é algo muito, como eu falei, curioso, porque essas passagens que tratam dessa reação, em geral no Velho Testamento, elas geram muitas controvérsias sobre a personalidade, sobre a figura do Criador. Então eu acho que essa, como eu falei, não vai ser não vamos conseguir esgotar esse assunto em tão pouco tempo. Mas essa é uma oportunidade para a gente abrir essa porta para programas futuros, né? Exatamente. Esse é um tema bem interessante que muitas igrejas não entendem, né? O que está sendo dito quando Jeová, digamos assim, transmite essa cólera, essa ira, né? E que, na verdade, isso é nada mais do que uma correspondência com essa ira, com esse abrasamento que tanto o ciúme bom como o ciúme mau nos homens tem. E como a palavra foi escrita no seu sentido externo, né, nos últimos, ou seja, no sentido externo e literal e histórico também, há uma correspondência entre essas coisas e o próprio ciúme que foi implantado nos homens, né? Então esse arrebatamento que é mostrado na palavra, ele é um arrebatamento externo, mas que não obstante isso, não há nada no Deus, no Senhor Deus, que denote ira, vingança, né? Cólera, né? Punição. Porque o Deus, o Senhor Jeová, é a misericórdia mesma, né? E é a clemência mesmo, ou seja, então isso são correspondências que devem ser vistas como, digamos assim, coisas externas, né? Mas não confundidas com a real essência do divino, né? Então, como você falou, isso é um assunto que ele denota muito esclarecimento, né? E não é só nesse ponto relacionado à ira
que o sentido externo é muito confundido pelas igrejas, né? Como tem outros sentidos, a palavra está repleta desses sentidos correspondenciais que fazem, digamos assim, referências que não são compreendidas, né? Então é um assunto que nós sempre estamos levando para vocês, telespectadores, justamente para que haja uma maior compreensão da palavra, no seu sentido tanto externo, né? Compreendendo que é um sentido que traz correspondências e semelhanças, né? Mas que deve ser, digamos assim, mais compreendido como uma mera correspondência externa, né? E que os seus internos, né, escondem, né, e devem manifestar um conhecimento do sentido espiritual interno para que a pessoa possa compreender melhor essas passagens, né? E como eu falei em programas anteriores, talvez o que leve muitas pessoas, ou que deveria levar muitas pessoas a tomar conhecimento de Swedenborg, é justamente essa chave que ele nos dá de uma maior compreensão das Escrituras. Eu ia aproveitar esse momento e pedir para a equipe de produção, se pudesse colocar na tela os livros que nós temos, que foram recentemente editados, para que a gente possa comentar um pouco e as pessoas venham tomar conhecimento, né? Então, esse primeiro livro que vocês estão vendo aí é o livro Arcanos Celestes, que nós já comentamos outras vezes, e ele expõe o sentido interno dos livros bíblicos do Gênesis e do Êxodos, né? E o volume 1, que vocês estão vendo aí, ele vai do capítulo 6, aliás, do capítulo 1 ao 6 do Gênesis, né? E ele explica justamente esse sentido externo que nós estamos comentando agora, né? Porque toda a Escritura está repleta de expressões que são correspondenciais, né? E que fazem essa semelhança com as coisas do sentido natural do mundo, né? E que devem ser compreendidas no seu sentido espiritual. Aí temos a biografia de Swedenborg, escrita por George Trowbridge. A primeira edição foi em 1907, né? E essa edição que vocês estão vendo aí é de 1998. E ele fala justamente nesse livro, aborda a temática da vida de Swedenborg desde a sua infância, né? Passando pela sua carreira científica, que foi muito expressiva, e também aborda, né, depois a transformação que ele passou a ter na sua vida a partir dos 57, 58 anos, e os livros que ele então revelou para a humanidade a partir dessa época, né? O Céu e o Inferno é o terceiro livro que nós estamos vendo aí, e ele é um livro que é o mais conhecido do autor, né? Ele foi escrito inicialmente em 1758, em latim, e ele justamente explica, né, o sentido, digamos assim, ele dá uma noção do mundo espiritual, né? E o que acontece com o homem após a morte, né? Como vivem os espíritos e os anjos que estão no mundo espiritual, e como vivem também as criaturas infernais, né? Isso tudo foi ouvido e visto por Swedenborg nas suas muitas e muitas experiências espirituais que ele teve ao longo dos anos, ao longo de praticamente 27 anos, né? E esse último livro que vocês estão vendo é o livro Quatro Doutrinas. Ele é a nossa última publicação aqui em Curitiba, né? E também juntamente no Rio de Janeiro, publicamos em São Paulo também, e ele já está sendo espalhado pelo Brasil inteiro, né? Ele trata da doutrina do Senhor, da doutrina da Escritura Santa, da doutrina da vida e da doutrina da fé. O telefone de contato é o 3027-4741, para as pessoas que desejarem adquirir essas obras, né? Ou então podem escrever para o e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, né? E também podem encaminhar perguntas, se tiver a necessidade, né? E também esse telefone pode ser acessado para
receber as informações a respeito dos grupos de estudos que são feitos aos sábados à tarde na Livraria Alexandria, na Travessa Nestor de Castro, número 223, loja 2. Como eu já falei, esses livros são uma fonte inesgotável, né? Eles estão ali, nós não queremos dizer que as pessoas que venham a ler necessariamente vão fazer parte de algo ou não, mas elas, pessoas que têm um interesse pela cultura, sendo tanto a cultura do mundo quanto a cultura espiritual, deveriam tomar contato com esse homem que tantos grandes homens, né, leram e admiraram, como já citamos Borges, Balzac, William Blake, entre outros, que citaram Swedenborg. Alguns foram influenciados, outros nem tanto, mas todos encontraram nele, né, uma grande fonte. Eduardo, para a gente pudesse tentar encerrar esse assunto do ciúme, eu queria que você falasse sobre... Os escritos trazem que há um ciúme espiritual e um natural. Como eles se manifestam e se apresentam no homem? Então, o ciúme espiritual, ele unicamente pode se desenvolver naqueles que são monógamos, né? Ou seja, onde existem apenas duas pessoas no casamento, né? E esse amor conjugal, na verdade, que é possível a eles, né? O ciúme só é possível justamente porque tem o amor conjugal, né? Então, o ciúme vai ser correspondente ao amor conjugal que eles têm, né? A gente diz assim que o amor verdadeiramente conjugal é possível naqueles que são monógamos, né? Não vamos dizer que ele está em todos aqueles que são monógamos, mas ele tem a possibilidade de estar aí, né? Agora, nos polígamos ele não é possível. Daí é que se tem muitas vezes informações, né, sobre a literatura de casos que aconteceram, por exemplo, nos orientais, né, onde tem então, por exemplo, as esposas e as concubinas, né, que elas são tão mantidas presas, né, ou mantidas assim, com contato separado de qualquer pessoa, de qualquer outro homem, né, a não ser que ele seja acompanhado, por exemplo, por um eunuco, né, que é então, e que há também toda uma observação para ver se a pessoa não tem nenhum flerte, não tem nenhum, né, ou seja, há muito mais uma desconfiança do que a confiança que há no ciúme espiritual. Porque o ciúme espiritual que acontece no amor verdadeiramente conjugal ou naqueles esposos que se amam mutuamente e que se amam ternamente, né? O ciúme ele traz uma confiança, traz uma paz, traz uma tranquilidade. E ele só se exaspera, só se torna irado, encolorizado, quando ele vê que esse amor que lhe traz tanto prazer, tantas bênçãos, tantas possibilidades digamos assim, de ter até esse amor prolongado para a eternidade, né? Então, esse ciúme, quando é atacado, aliás, esse amor, quando é atacado, então ele se enrijece, ele se torna agressivo e ele combate contra todo o agressor desse amor, né? Então, ele defende, né? Isso tanto do lado do masculino como do lado feminino, né? Porque é justamente a proteção desse amor verdadeiramente conjugal. E nós vimos que esse amor é raro, né? Mas que ele tem a possibilidade de estar naqueles que são monogâmicos, né? E ele não tem a possibilidade de estar nos poligâmicos, né? Daí que então o ciúme que é implantado na poligamia, ele é um ciúme meramente natural e que ele encerra justamente essa vingança, né? E mesmo o desejo de matar, né? O desejo de digamos assim, fazer de tudo, né, para que acabar com aquela ameaça, né? E no ciúme, como a gente já viu, no ciúme espiritual do amor verdadeiramente conjugal, não há essa necessidade, né? Quando cessa a agressão, quando cessa o perigo, né, esse amor se apazigua, né? Ele se torna terno, né, tranquilo, né? E justamente outra informação interessante
é que, por exemplo, esse ciúme nunca ataca, ele apenas defende, né? E o ciúme natural não, ele tende a atacar, ele quer consumir aquele que, digamos assim, destruir totalmente, né? E o ciúme espiritual não, ele simplesmente é aquele momento, né, da proteção. Cessado o perigo, não há mais necessidade de ter conflito, né? Uhum. Bem, Eduardo, eu acho que com o tempo que nós temos, o assunto ficou assim, foi pelo menos dado uma boa planeada, e fica novamente o convite as pessoas a tomarem contato. Algo interessante dos escritos é o seguinte: não somos, nunca pretendemos ser os detentores da verdade única, nem queremos, como Swedenborg nunca quis, formar prosélitos, né? Porém, os escritos têm uma grande característica, que é a de realmente abordarem todos os temas. Eu até hoje, em meus estudos, nunca encontrei nada que não fosse pelo menos comentado nos escritos. Tem uma frase, uma máxima entre nós que diz: as doutrinas nos encontram em tudo, né? E realmente muitas respostas estão ali. Então eu queria agradecer mais uma vez ao pessoal de casa e pedir para que entre em contato conosco através do telefone 3027-4741 ou através do nosso e-mail de contato, arcanocelestes@gmail.com. Estaremos à sua disposição, né? E seria um prazer muito grande falarmos sobre esses ou outros assuntos. Eduardo, as palavras finais, por gentileza, o pessoal de casa. Então, mais uma vez, obrigado ao Tiago, obrigado à equipe de produção da CWB TV, que nós desejamos um bom ano novo para eles, um bom início de ano, né? Assim como nós desejamos um bom início de ano para todos vocês que nos assistem, e nos despedimos, né, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.